E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo aqui para vocês. Gostaria, como sempre faço, de contar com a ajuda de vocês, Quem não está inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, divulgue, compartilhe, ou seja, ajude o canal do professor a crescer. E isso tem acontecido, tá pessoal? E com certeza eu só tenho a agradecer a vocês por tudo isso. Bom, continuando na série de vídeos sobre resumão de direito administrativo, que você pode usar aí, inclusive para esses concursos que estão abertos agora, decidi falar sobre os poderes administrativos. Vamos lá. Primeiramente, não confunda os poderes administrativos com os poderes do Estado. Os poderes do Estado estão especificados na Constituição Federal no artigo 2º, no segundo artigo da Constituição Federal. E são 3, segundo a tripartição dos poderes de Montesquieu. O Executivo, que administra, que executa; o Legislativo, que tem 2 funções: legislar, que significa elaborar as leis, e fiscalizar, e o faz com a ajuda do Tribunal de Contas; e o Poder Judiciário, que tem como atribuição julgar, pacificar os litígios, os conflitos, certo? Bom, isso que eu falei aqui são as funções típicas, certo? Eles também têm funções atípicas e é bom que depois a gente analise isso, mas não neste vídeo, certo? Lembrando também que essa tripartição ela não é absoluta, porque no nível do município, em nível de município não temos o Poder Judiciário. Perfeito? Vamos lá. Então, escapando dessa armadilha, voltamos então para os poderes administrativos, também conhecidos como poderes deveres, certo? Ou seja, além de um poder, é um dever por parte do Estado. São verdadeiros instrumentos para a consecução dos objetivos desse Estado, da administração pública. Bom, quantos são? Poder vinculado regrado, poder discricionário desvinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou normativo e poder de polícia. Portanto, são 6 os poderes administrativos, embora tenha organizadoras que digam que o poder vinculado e o poder discricionário não seriam propriamente poderes. Porém, nós estamos ensinando aqui para a maioria dos concursos. Vamos lá, de forma bem objetiva, tá? Tocando nos pontos principais. E vamos lá. Poder vinculado ou regrado: uma única situação que aconteça, resolvida através de uma única solução. Então, nas situações vinculadas, não há margem de liberdade para o gestor agir. Se a lei diz que tem que agir daquela única forma, o gestor não pode sair do que lá está, certo? Por exemplo, se você tiver uma determinada situação em que diga que o contribuinte de um determinado imposto, se ele não pagar naquele dia, tem que ser aplicada uma multa, veja que você está diante de uma situação vinculada. Outra situação vinculada: a administração pública não pode exigir no concurso, nas questões de prova, o que ela não especificou no edital. Situação vinculada. Outra situação vinculada: só pode chamar os candidatos aprovados dentro da ordem rigorosa de classificação. Então, temos várias situações que são vinculadas. Detalhe, todas previstas na lei, tá? Lembre também que a licença, é um exemplo que cai muito, é uma situação que traduz aí o poder vinculado. Já as situações discricionárias são aquelas em que a lei dá uma margem de liberdade para o gestor. Então, diante de uma situação, nós temos várias soluções. Agora, qual a solução será escolhida, já que todas estão previstas na lei? Bom, deverá ser feita a análise do mérito. O mérito é a conveniência e oportunidade. E o mérito só está presente em atos discricionários, certo?
Então, se for conveniente e se for oportuno, eu escolho aquela determinada solução. Eu não vou escolher a solução que eu quero, mas aquela que melhor se adeque ao interesse público. Pelo menos é assim que o dever ser estabelece. Perfeito? Não confunda discricionariedade com arbitrariedade. Tá? A arbitrariedade é agir fora dos limites da lei. Situações discricionárias. As autorizações são discricionárias. O que mais? As vagas para deficientes em concursos. No caso aqui, concurso federal, até 20%, está lá na Lei 8.112/90. O momento de chamar os candidatos aprovados em concurso público. A fixação que vai cair na prova no edital. Isso é uma situação discricionária. Mais uma vez volto a essa história aí do concurso da Câmara, certo? É discricionária a fixação do que vai cair na prova? Com certeza, não se conseguiria de maneira nenhuma questionar isso. Porém, deve-se obedecer aos limites da legalidade e da razoabilidade e proporcionalidade. E no caso aí tem que haver uma conexão do que está sendo pedido para esse concurso e o que efetivamente o candidato vai desempenhar nas suas funções. Totalmente desconexo, nós já falamos isso em um vídeo específico, o que está sendo pedido aí para agente administrativo, certo? Nós já falamos efetivamente isso. Eu até posso dizer assim, achei estranho teoria geral do direito, mas depois me dei conta que realmente sim, é a casa do povo, é a casa que legisla. É muito importante que você conheça o direito, a teoria geral do direito. Agora, eu sei também que existem recursos que são recursos municipais, como é o caso da imposto sobre subserviços de qualquer natureza. Porém, o agente administrativo não passa por esse processo, ele não precisa deste conhecimento, tá? Ele não vai dar um parecer sobre situações como essa, entendeu? Ele precisa conhecer o regimento interno, tudo bem, mas conhecer direito tributário, direito previdenciário, direito processual penal, direito processual civil, discordo completamente isso. Ainda mais, eu vou citar aqui o processo civil, que é quase o código todo, gente. Um absurdo, não tem condição de você estudar artigo por artigo, você vai ter que se basear nessa situação, muitas vezes, por exercícios, porque não há condição. Aliás, nenhum curso aqui em Fortaleza, que eu saiba, se aventurou em fazer cursos para essa Câmara, em aulas convencionais. Não há a mínima condição, certo? Então, é até uma sugestão para vocês. Situações como essa, o ponto que você tem, porque você precisa estudar as outras matérias, né? Com certeza, é se basear nos principais pontos. E onde é que está tirando isso? Procure no site, eu posso até sugerir o que é concursos, onde você pode ver aí a percentual, né, de quanto caiu de cada assunto nos concursos. Foque na organizadora lá, veja quais pontos que mais caem, os pontos mais importantes, enfim, e a partir daí monte o seu resumo. Porque se você for estudar artigo por artigo, vai consumir esse precioso tempo que você tem e vai ficar prejudicando o restante das matérias. Voltando ainda, fechando ainda, né, a questão do concurso da Câmara, só para finalizar aqui, essas matérias que eu falei para você ainda colocaram um peso 2, né, um peso de maior importância do que as outras, até do que um regimento interno. Veja que absurdo isso. Mas voltamos aqui ao que estávamos falando, sabe? Bom, vamos depois aqui seguindo. Poder vinculado, poder discricionário, você tem o poder hierárquico. Hierarquia está ligada a escalonamento, está relacionado, a situações de cumprimento de ordens, não está presente apenas na área militar, no mundo civil também tem a questão hierárquica. O superior hierárquico, ele pode anular, pode revogar os atos do seu subalterno, pode delegar, pode avocar. Então, delegação e avocação são típicas do poder hierárquico. O cumprimento de ordens faz parte da questão da hierarquia, mas não é o cumprimento de ordem cega. Você só pode cumprir as ordens que são manifestamente legais, morais, possíveis, e devem, inclusive,
diante de ordens ilegais, absurdas, imorais, representar contra o seu superior que deu essas ordens, certo? Representar aí seria então denunciar, perfeito? Só fazendo um adendo, entre a administração direta e indireta não há hierarquia, o controle é o finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa, tá? Vamos rever isso depois no aulão de administração pública, dando uma revisão aqui de administração pública para vocês, tá? Depois você tem um disciplinar que é utilizado para punir, para sancionar não só agentes públicos, servidores públicos ou empregados, né? Públicos podem ser punidos aqui, desde que haja a abertura do processo administrativo disciplinar, onde seja dado o contraditório e a ampla defesa. Mas um ponto que com certeza pode derrubar muita gente, é uma pegadinha, esse poder disciplinar também alcança particulares, olha só, desde que esse particular tenha um vínculo contratual com a administração pública. Por exemplo, tem uma licitação, um fornecedor vence a licitação, esse fornecedor não entrega a mercadoria no prazo, ou entrega em quantidade menor, ou de qualidade diferente daquela que ele prometeu, pode ser punido. E o poder que vai punir é esse poder disciplinar, certo? Pois bem, não há mais a verdade sabida, que é aquela verdade baseada na punição sumária, baseada sem a abertura de processo administrativo disciplinar, agora é necessário para que haja a punição. Alguns exemplos de punição: advertência, suspensão, demissão, exoneração não é forma de punição. Aposentadoria, gente, torna-se punição quando estamos falando de magistrados, tá? Lá tem a aposentadoria compulsória, que é uma punição. A repreensão aqui no estado do Ceará também tem pena de censura para quem ferir o código de ética. Cassação, gente, é a punição do inativo, certo? Eu só posso punir se for dado o contraditório e a ampla defesa. E as provas aí só obtidas por meios lícitos, né? As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no direito, perfeito? Fechando, esse poder disciplinar é regido pelo direito administrativo e não pelo direito penal. O direito penal é o jus puniendi, ele pune os ilícitos criminais, que são os crimes e as contravenções, os ilícitos, melhor, penais, né? Perfeito? Aí você tem o poder regulamentar ou normativo, regulamentar se for o chefe do executivo que esteja fazendo, e o poder normativo se for as demais autoridades, ministros, secretários, por exemplo, certo? Para que serve este poder? Para detalhar, para explicar a lei, certo? Não pode gerar novidade, não pode tratar de assunto que não foi previsto na lei, não pode ampliar os casos nem reduzir, certo? Então esse tipo de poder é só para detalhar, para explicar a lei, e muitas vezes dando eficácia ao que lá está estabelecido, certo? Por exemplo, as resoluções do CONTRAN é um exemplo de poder normativo, tá? Que regulamenta lá a lei, que é o Código de Trânsito. Não esqueçam que tem o decreto autônomo, não é decreto-lei, é decreto autônomo, não está ligado a lei nenhuma, a não ser a Constituição Federal, e permite, dentre outras situações, a extinção de cargos e funções quando estão vagos, hein? Não esqueçam deste ponto que é importante. E, por fim, o nosso poder de polícia, certo? Que está lá no Código Tributário Nacional, permite a cobrança de taxas. O poder de polícia visa limitar, fiscalizar, punir os particulares, né? Os administrados, os particulares. Eles sim. Um motorista, por exemplo, pode ser punido aí numa multa de trânsito, que é um exercício aqui do poder de polícia. Existe um ciclo de polícia: primeiro vem a legislação, depois vem o consentimento, depois vem a fiscalização e, por fim, você tem a punição. Uma pergunta que tem caído bastante em prova é o seguinte: dentro do ciclo de polícia, quais as etapas que podem ser entregues a um particular? O particular pode colaborar dentro desse ciclo de polícia.
A primeira não e nem a última, né? Legislação não é dado ao particular e muito menos punir. Particular não pode punir, mas pode ajudar o Estado no que diz respeito ao consentimento, tá? do ato administrativo e também da fiscalização. Perfeito? Bom, o que mais nós podemos dizer no poder de polícia? O poder de polícia, ele é dividido em polícia administrativa, que é repressiva, ou na maioria das vezes preventiva, e a polícia judiciária, essa é somente repressiva. Polícia judiciária, formada da Polícia Federal e a Polícia Civil, que fazem parte do artigo 144 da Constituição Federal, os órgãos lá de segurança pública, certo? Essa polícia aí é a polícia judiciária, que age somente de forma repressiva. Já a polícia administrativa, representada aí pela PM, PRF, Guarda Municipal, que inclusive agora pode atuar no trânsito, tá? Órgãos de fiscalização, bombeiros, enfim, todos esse pessoal, o IBAMA, né, também está aí, todos são polícia administrativa. A polícia militar também faz parte lá do artigo 144, assim como a PRF e a Polícia Ferroviária Federal, hein? Ela também faz parte lá do artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública, certo? Então, quem for aqui para o concurso da Polícia Civil vai à Polícia Judiciária. Quem passar para a PM, PRF, por exemplo, vai para a Polícia Administrativa. Perfeito? Bom, fechando essa parte aqui, um age sobre pessoas, que é o caso da Polícia Civil e a Federal, Polícia Judiciária, e outra age sobre bens, serviços, atividades. E excepcionalmente também pode agir sobre pessoas, como é o caso ali da Polícia Militar e outras semelhantes, PRF, o que seja. Bom, depois tem a questão dos atributos, as características do poder de polícia. Discricionariedade é uma característica, auto-executoriedade é a outra característica, imperatividade, coercibilidade, tá? Exigibilidade é a outra característica, certo? Então, esses são os atributos do poder de polícia. Você pode encontrar perfeitamente numa blitz de trânsito, você encontra todas elas, certo? Bom, fechando, vários tipos de poder de polícia, né? Polícia ambiental, polícia de trânsito, polícia edílica, polícia de costumes, de viação, enfim, vários tipos de polícia, elas são importantes aqui para todos nós, tá? Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!